Shalom, queridos, leitura bíblica, hoje dia 11 de setembro e o nosso texto está em 2 de Samuel, no capítulo de número 6. Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000, e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo em Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome de Yahvé dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levavam da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante Yahvé, com toda sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois deixavam pender. Então a ira de Yahvé se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi se contristou, porque Yahvé abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Yahvé naquele dia e disse: Como virá a mim a arca de Yahvé? E não quis Davi retirar para si a arca de Yahvé para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca de Yahvé em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses, e abençoou Yahvé a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou Yahvé a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca de Yahvé tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante de Yahvé. E Davi estava cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca de Yahvé com júbilo e ao som das trombetas. Sucedeu que, entrando a arca de Yahvé na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante de Yahvé, o desprezou no seu coração. E, introduzindo a arca de Yahvé, a puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante Yahvé. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome de Yahvé dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, e cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne, um frasco de vinho, e então foi-se todo o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de seus servos, como sem vergonha se descobre a qualquer dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: Perante Yahvé que me escolheu a mim, antes de que a teu pai e a toda a tua casa, manda-me que fosse chefe sobre o povo de Israel. Perante Yahvé tenho me alegrado, e ainda mais do que isso me envilecerei, e me humilharei aos meus olhos, e das servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 16, é o último capítulo e a gente vai terminar a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ora, quanto à coleta que se fez para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar,
conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando eu tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que vá ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe oferecer boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas em amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas é as primícias da Acaia e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vida de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Prisca, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão, de Paulo, e se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, a graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. No livro de Ezequiel, capítulo de número 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e dize-lhe assim: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem que da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no coração e puser o tropeço da sua maldade diante de sua face, e vier ao profeta, eu, Yahvé, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem a ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos, deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante de seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Yahvé, responderei por mim mesmo. Porei o rosto contra tal homem e farei um espanto, um sinal, um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do povo, e sabereis que eu sou Yahvé. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, Yahvé, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. Levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio ainda a mim a palavra de Yahvé, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente será rebelado. Gravemente se rebelando,
Então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. E se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias e elas a assolarem, que fique assolada, ninguém possa passar por ela por causa das feras, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem a filhos nem a filhas livrariam. Só eles ficariam livres e a terra seria assolada. Ou, se eu trouxer a espada sobre tal terra e disser, espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que esses 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas só eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as nocivas alimárias e a peste contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, serão levados para fora. Assim, filhos como filhas, eis que eles virão a vós, vereis o seu caminho, os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová. Amém? Vimos os nossos textos, então, no dia de hoje, em 2 de Samuel, no capítulo 6, que a imprudência também mata. O que matou Uzá foi a imprudência. Ele estendeu a mão e tocou na arca. Mas existe uma maneira certa de transportar a arca, e isso estava claro nos livros da lei. Davi deveria ter cumprido o mandamento como fez na segunda vez, para que ela fosse carregada sobre os ombros e que houvessem sacrifícios ao trajeto. E muitas vezes as boas intenções não são suficientes. As boas intenções não são suficientes para livrar do mal, para livrar do pecado. É necessário mais que isso. É necessário obediência e prudência para estar diante do Senhor. Desejar a presença dele é importante, mas estar diante dele de qualquer maneira não é bem assim, porque nós não devemos fazer o que nós queremos, mas nós devemos fazer o que o Senhor quer que façamos. E em 1 aos Coríntios, no capítulo 16, a gente encerra a primeira carta e Paulo termina essa carta com um conselho muito útil nos dias de hoje e sempre, e aplicável em qualquer cenário, em qualquer circunstância, que diz: vigiai. Esteja atento, toma cuidado, estais firme na fé, ou seja, tenha convicção daquilo que você crê e haja de acordo com isso. Portai-vos varonilmente, comporte-se como pessoas de honra, homens e mulheres de honra, e fortalecei-vos, né? E todas as coisas sejam feitas em amor. Que conselho grandioso! Se a gente puder aplicar só esse conselho na nossa vida, em todas as esferas, com certeza muita coisa vai melhorar, né? Então, que a gente possa se aproveitar e beber da sabedoria de Paulo, com esse conselho tão maravilhoso, e aplicar na nossa vida. E em Ezequiel, no capítulo 14, Deus faz essa comparação, né? Mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem aqui, eles não conseguiriam salvar ninguém. E nós entendemos que a justiça, ela é individual, a salvação é individual. Os nossos feitos, nós é que respondemos por eles. Existe sim aquela maldição que vem e que afeta as gerações,
mas os atos de justiça, a fé, a salvação, a conversão, tudo isso é individual. Não adianta você ser excelente, que você não pode salvar ninguém que não queira fazer uma aliança com o Senhor. Então, não adianta esperar que os outros ganhem o céu para nós. Que cada um corra a sua carreira em direção aos céus. Amém? Vamos orar? Pai Santo, maravilhoso, bendito, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos, damos graças ao Senhor e exaltamos o teu nome. Pai, clamamos a ti que nos ajude, nos ensine, Pai, a sempre obedecer o Senhor. Só a boa vontade não é o suficiente para estar na tua presença e agradar o teu coração. Que nós possamos ter um comportamento honroso, ser vigilantes em todo o tempo, fortalecer a nossa fé, permanecer firmes, sem nos desviar, que as nossas ações sejam com amor. E em nome de Jesus, Pai, que nós possamos compreender que tudo aquilo que fazemos faz parte da nossa trajetória rumo à nossa morada definitiva. Nós te louvamos porque o teu Espírito pode nos conduzir, pode nos instruir, pode nos ensinar. Te agradecemos porque o Senhor nos deixou este professor, este mestre, este consolador. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.